No Marrocos tem montanha que faz frio e neva também, não é só calor não. Então você consegue passear bastante. Oi, eu sou o Michael. E eu sou a Simone, e nós somos o Vivendo Viajando. Nós já viajamos juntos para mais de 50 países e por isso criamos esse canal. Para compartilhar com você todas as dicas e experiências que tivemos e assim te inspirar a viajar mais. Nessa série especial, iremos te apresentar tudo o que você precisa saber sobre o Marrocos. Fique com a gente até o final. Olá, é muito bom ter você aqui conosco novamente nessa série sobre o Marrocos. Hoje vamos falar tudo o que você precisa saber antes de ir para o Marrocos. Claro que existem muitas coisas, muitas informações, mas tentamos compilar aqui o máximo de informações que você realmente tem que saber antes de visitar esse país sensacional, que visitamos há pouquíssimo tempo e achamos único e recomendamos com certeza. E o primeiro item é sobre a localização do país. Ele fica no norte do continente africano, bem pertinho da Europa, bem pertinho do Estreito de Gibraltar. Inclusive, você consegue, se estiver no Estreito de Gibraltar, que é um território do lado da Espanha, mas pertence ao Reino Unido, você consegue ver, se o tempo estiver bem bom, estiver bem limpinho, você consegue ver alguns locais do Marrocos. A cidade de Tanger é muito pertinho mesmo, é considerado um dos pontos mais próximos da Europa, do continente africano, e o país faz fronteira com a Argélia, com a Saara Ocidental, bem pertinho da Mauritânia e da Tunísia também. E agora sobre a cultura e religião. O islamismo é a religião oficial do Marrocos e os marroquinos eles são proibidos de se converter a qualquer outra religião. Inclusive, eles não podem ter a Bíblia cristã em casa ou em qualquer local. Quanto à cultura, o Marrocos tem influência ocidental, oriental e africano. Isso porque ele foi colonizado por portugueses e depois tomado por franceses. No país, infelizmente, as mulheres ainda não possuem uma posição na sociedade e 90% delas ainda usam véu para cobrir a cabeça e seus ombros. Mas, ao contrário de outros países muçulmanos, no Marrocos a mulher pode dirigir a sua palavra ao homem. Então, isso mostra que, de certa forma, essa cultura vem sendo quebrada, vai estar abrindo um pouco mais para novas opções. Vistos e documentos. O que você precisa para viajar para o Marrocos? Os brasileiros, no momento que estamos gravando esse conteúdo, não precisam de vistos para visitar o Marrocos, numa estadia de turismo de no máximo 90 dias. É importante, se você precisar de qualquer outro tipo de visto para trabalho ou algo similar, você consultar. Para estudar também, por exemplo, é bom consultar como aplicar. A gente está falando aqui de turismo. E é importante você ter um passaporte com validade mínima de 6 meses e folhas disponíveis também. Não vai chegar lá com um passaporte só com uma folha livre lá, tudo carimbado, que é muito provável que você não consiga entrar no país. Isso em qualquer país, não só no Marrocos, é importante ter folhas disponíveis. Outra coisa que é importante também é você ter seguro viagem, não só para o Marrocos, como em qualquer outro local. É muito importante ter, porque independente do que você vai fazer, você nunca sabe o que pode acontecer. Infelizmente, a cultura higiênica, a higiene local mesmo é um pouco precária, então às vezes você pode pegar comer um alimento que não está tão limpo, ou não lavar a mão também, a sua mão mesmo. Em muitos locais é comum você comer com as mãos, faz parte da cultura local também. A mão não está tão limpa, são locais quentes, as bactérias circulam mais facilmente. Então pode dar uma dor de barriga ali, alguma coisa. Por exemplo, a gente teve uma experiência de fazer um tour no deserto Saara, pilotando um quadriciclo, muito, muito bom. Mas imagina se tem um acidente num tour desse, super divertido, super bom. Então você não está preparado, não tem seguro viagem. É importante ter, independente de qualquer situação. E no Marrocos não é diferente. E também verifique a necessidade de vacinas, ver quais são necessárias, e o período, o prazo. Algumas vacinas têm data de vencimento também, verifique se a sua está vencida. Sempre olhe no site oficial
para saber exatamente do que você precisa no site do governo do Marrocos. Tenha também reserva de hotel, de todos os locais que você vai ficar detalhadamente. Se você não quer levar só no celular, a gente recomenda também que você leve impresso, porque às vezes, sei lá, acabou a bateria do celular no voo. Você não tem como mostrar se o oficial da imigração te perguntar. Então leve impresso, endereços de telefones dos hotéis, ou voo de saída também. É importante você ter a data de saída lá, a comprovação de bilhete que você vai sair do país. E mesmo que não seja tão divulgado assim, ou talvez não seja necessário, mas é bom você conseguir comprovar uma renda, conseguir comprovar que você consegue se manter no país. Pode levar uma parte do dinheiro em espécie mesmo para trocar lá. Pode ter um cartão de crédito, um cartão de débito, que seja, algo que você realmente consiga utilizar no país. E se o oficial de imigração te perguntar, você consegue comprovar que você tem dinheiro suficiente para se manter na sua estadia. O árabe marroquino é o idioma oficial do Marrocos. No entanto, é muito fácil você conseguir falar em francês, principalmente nas grandes cidades como Marrakech, e muitos deles ainda sabem espanhol. E por conta de muitos turistas falarem o idioma português, assim, tanto do Brasil como de Portugal, algumas empresas se especializaram e é muito provável alguns comerciantes soltarem algumas palavras em português para chamar a sua atenção. Não significa que você vai conseguir conversar em português com todo mundo, mas por conta do interesse deles em fazer o comércio, é possível você conseguir trocar algumas palavras. E qual a importância do turismo para o Marrocos? O Marrocos, um país, comparando aqui com o Brasil, tá? É um país pequeno e atrai cerca de 11 milhões de turistas por ano. E eles estão tentando aumentar cada vez mais, trazendo mais opções, tanto de voo, tanto de atrações, ligando as capitais a diversas capitais europeias. Então, esse é um plano bem a longo prazo. Isso está funcionando muito bem, tá? Porque muitos turistas mesmo visitam o país. Há pouquíssimo atrás, por exemplo, tiveram vários eventos no Marrocos. Uma coisa que atraiu muita gente mesmo, foi o bom desempenho da seleção de futebol marroquina, que expandiu ainda mais a cultura do país para outros locais, mostrou a felicidade do povo, né, os torcedores acompanhando o futebol, e cria mais curiosidade. Eles vão aproveitando esses ganchos para atrair cada vez mais e mais pessoas. Tá? Então, realmente, eles vão cada vez mais desenvolvendo. E no Brasil, como eu disse agora para comparar, se eles atraem cerca de 11 milhões em um território bem menor, o Brasil, para você ter noção, atrai cerca de 6 milhões de visitantes estrangeiros por ano. É pouquíssima gente. Então, para você entender qual o foco bem grande do Marrocos no turismo. E o objetivo deles, do país, é que o turismo seja responsável por cerca de 20% de toda a economia do país. E tá quase lá, hein? E agora sobre vestimentas, afinal, o que você precisa usar quando você visitar o Marrocos? As mulheres, elas não andam de burcas e a vestimenta, ela varia de acordo com a região. De um modo geral, você pode se vestir como você quiser. Porém, é recomendado não usar roupas transparentes, curtas e decotadas e justas. Então, prefira usar calças e saias largas, uma blusa larga de manga curta que cubra o ombro, sem decote. Então, dessa maneira, você estará confortável e também ainda estará respeitando a cultura local. Até os homens é um sinal de desrespeito andar sem camisa ou então de camisa regata. Então você vai visitar o país por um curto período, então não custa você adequar as suas roupas para respeitar todos os habitantes. E uma coisa importante que está já acontecendo no Marrocos é que as mulheres estão ganhando voz e tendo um papel ativo na sociedade. Nas grandes cidades, por exemplo, é comum você ver mulher trabalhando no comércio, como lojas, farmácias e tudo mais. Porém, se você for para o interior, se afastando ou uma cidade menor, isso já não é tão comum. E um costume muito comum no Marrocos é, antes de você entrar na casa, retirar o seu calçado. Então, deixar na porta e você entra descalço. E a moeda do local? Qual é? Do Marrocos? É o dirham. O dirham, ele é trocado nas casas de câmbio, a circulação dele é um pouco restrita,
Então sempre troque nas casas de câmbio. Principalmente se você chegar no aeroporto, você vai ter duas opções bem fáceis. Consulte no aplicativo que a gente geralmente usa, que se chama XE. É um aplicativo muito bom, que ele te mostra uma cotação ali, digamos, oficial. Você consegue ter um parâmetro, se uma casa de câmbio está melhor do que a outra ali, e escolher na hora que vale mais a pena para você. E nesse momento que estamos gravando esse conteúdo, para você ter uma noção, 10 dirhams equivalem a 1 euro, que equivale a mais ou menos 5 reais. Então, se você estiver lá no país pesquisando, ou até mesmo acompanhando nossos conteúdos aqui, geralmente a gente fala em euros, ou até muitas vezes em dirham, você vai saber qual a quantidade de dinheiro mais ou menos você pode levar lá. Uma refeição a gente gastava no máximo ali, um local um pouco mais caro, 100 dirhams, que daria mais ou menos 10 euros, que daria no máximo ali 50 reais, tá? Isso aí em locais mais caros, tem locais mais baratos ainda, que você pagava menos e ainda tinha uma espécie de um combo, que era uma entrada, prato principal, sobremesa e uma bebida também. Então vale muito a pena, realmente um país barato para visitar. Lembre-se de levar moedas fortes, não vai chegar no Marrocos com reais, que é bem provável que você não consiga trocar. Moedas fortes são euro, dólar, pode ser libra esterlina, pode ser franco suíço, são moedas fortes que você consegue realmente trocar facilmente no Marrocos. E a tomada no Marrocos, que é muito importante, porque você vai tirar muitas fotos em todos os lugares, todas as cidades. Carregar o celular, né? Também, né? Precisa. Ela é do tipo de tomada C, com 2 pinos arredondados. Então, nós recomendamos você sempre ter um adaptador ali universal para qualquer lugar onde você vá. E também, de preferência, se ele tiver entrada USB. Então, você consegue carregar vários aparelhos eletrônicos de uma só vez. E agora eu vou citar algumas das cidades que você precisa conhecer na sua visita para Marrocos. As principais, mas não significa que não tenham outras importantes, tá? Vamos começar pelo deserto do Saara, Marrakech, Casablanca, Fez, Rabat, Chefchaouen, ou que é mais conhecida pela Cidade Azul do Marrocos. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa. E quando visitar o Marrocos? Depende. Se você quer pegar uma temperatura mais amena, mais agradável, você pode visitar entre dezembro, mais ou menos, e fevereiro. Pegar temperaturas aí médias de 12, 15 graus, às vezes mais friozinho, às vezes um pouquinho menos frio, tá? Mas a média é essa, vai pegar um friozinho. Mas se for na época que é considerada mais verão, digamos no meio do ano, talvez, vai pegar uma temperatura bem alta ali, temperaturas quase todos os dias batendo uma média de 40 graus. É bem quente, um local bem seco. Então, esteja preparado. E por quanto tempo visitar o país? A gente recomenda que depende muito da sua intenção, né? A gente, no caso, fez um tour de 5 dias, né? Contratamos um tour, tudo certinho. Foi um tour, consideramos um preço muito bom para a quantidade de coisas que se faz. Conhecemos muita coisa, saímos de Marrakech em direção ao deserto do Saara, uma noite no deserto do Saara. Total de 4 noites, 5 dias. Foi bem tranquilo de conhecer bastante coisa. Agora, se você quer conhecer as principais cidades, geralmente é um tour de 10 dias. Preços são bem acessíveis também pela quantidade de coisas que tem. Agora, se quiser fazer um tour bem mais longo, ou até mesmo sozinho, pelo menos 20 dias, aí você vai conhecer basicamente tudo do país. Vai ter uma experiência completíssima das principais cidades, experiências mesmo, e inclusive até ir para as montanhas, talvez esquiar. O Marrocos tem montanha que faz frio e neva também, não é só calor não. Então você consegue passear bastante. Como se locomover no Marrocos? É um assunto que vai depender muito do seu planejamento de viagem e do que você quer fazer. Por exemplo, nas grandes cidades, se você está disposto ali com a caminhada em dia, você consegue fazer tudo a pé. Lógico que às vezes você vai acabar pegando um táxi, alguma coisa para destinos um pouco mais distantes, mas também se você estiver disposto, apenas uma caminhada de 30 minutos você já está no local. Agora, se você for se locomover entre as grandes cidades, existe a opção de trem ou então de ônibus, tá? Então, se informe, pesquise os horários, tudo certinho, mas lembre-se, é para grandes cidades e não são todas que o trem funciona, tá? Agora, se você for fazer que nem nós, um tour
de Marrakech para o deserto, que passa por aldeias e povoados e tudo mais, eu realmente recomendo você fechar um tour, né, privado, seja só para você, e no caso o casal, ou então para compartilhar a van, como nós fizemos. Eu acho mais indicado, porque é um tour bem corrido, com bastante quilometragem, e algumas estradas são desafiadoras, assim, você tem que ter um domínio, até porque tem polícia em todos os locais, então você tem que estar de acordo, né, certinho com as leis. E se comunicar também, né? Além disso, né, esse é um fator bem importante. Então, por isso, se você for principalmente para lugares menores, mais afastados das grandes cidades, um tour é o mais recomendado. E agora eu vou falar bem por cima quanto custa você viajar para Marrocos, tá? Nós temos um conteúdo bem mais detalhado e mais informativo aqui, caso você queira saber mais. O nosso voo saindo de Dublin para Marrakech e de volta custou 150 euros por pessoa, né? O hotel em Marrakech, uma diária para 2 pessoas num riad, custa aproximadamente 35 euros. O tour para o deserto do Saara de 5 dias por pessoa, 160 euros. Já para andar de quadriciclo por pessoa, custa 40 euros. Nós dividimos então custou 60 euros para os 2. Fizemos também um seguro viagem que custou 30 euros para 2. E a nossa alimentação lá no Marrocos durante 6 dias foi algo em torno de 200 euros para os 2. Lembrando que a gente não consome bebida alcoólica, nós entramos só em um local e fizemos basicamente tudo a pé em Marrakech e não fizemos nada de compras. Compramos um souvenir ou outro, então assim, digamos assim que é o mínimo que você vai gastar. Esse total de viagem custou 945 euros para nós 2, dando ali uma média de 160 euros por dia. Então, assim, o total com voo ficou um valor um pouco elevado, mas eu acho que se você tirar o voo, fica um valor super acessível. Ainda mais contando com a experiência que a gente teve. Então, eu super recomendo. Outro ponto para você saber também antes de visitar o Marrocos é a segurança. Existe muito mitos, existem muitas pessoas falando uma coisa, falando outra, mas a gente vai falar sobre nossa experiência. Qualquer cidade do planeta, né, você pode passar por alguma coisa, pode ser a cidade mais tranquila do mundo, considerada a mais segura, pode ter talvez um batedor de carteira ou algo similar, então no caso Marrakech não é diferente, assim como outras cidades do Marrocos. Mas de uma forma geral, nos sentimos muito seguros, caminhamos tranquilamente, existe um certo caos ali, principalmente na praça do Marrocos, a Gema El Fna, existe uma bagunça ali tudo, mas nos sentimos muito seguros. Eu costumo chamar de bagunça organizada. É a bagunça que para nós não, né, é meio um caos, mas para eles se entendem e tudo funciona. Isso, então caminhar pelas ruas é bem tranquilo. Existe às vezes um excesso de pessoas oferecendo coisas para comprar, mas uma vez que você fala não, 1 ou 2 vezes assim, eles já param, então já segue para outro te oferece também, faz parte, é o trabalho deles. Com relação a, citei agora há pouco, batedores de carteira. Para a gente foi bem tranquilo, não vimos nada também, mas é importante você sempre andar com os seus pertences em locais seguros. Por exemplo, gostamos de roupas que têm zíper, são mais demoradas, mais difíceis de abrir. Se for andar com a bolsa, anda com ela na frente, né? Ou mochila pequena também. Então, pequenos cuidados que você teria em qualquer cidade. Mas, no geral, achamos bem tranquilo. Claro, nossa experiência como um casal, eu não sei, né, como seria talvez uma mulher viajando sozinha pelo Marrocos. Não sei, não podemos te falar. Esperamos que tenha gostado desse conteúdo e dessas informações sobre o Marrocos. Acompanhe nossa série completa sobre o Marrocos aqui no nosso canal, no nosso podcast, no Instagram. E com certeza vai ter muito conteúdo interessante para você ver. Então aproveite e deixa um comentário aqui para nós. Curte esse vídeo, se inscreva no canal, que a sua participação é muito importante para nós e ajuda o nosso canal a crescer. Um grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau! Tchau!